Bom dia, gente linda, a paz do Senhor Jesus. Hoje é 25 de março de 2024. Como está o dia aí na sua cidade? Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está um clima bem suave, sem sol fresquinho. Hoje nós vamos trabalhar do que você já desistiu. Você já desistiu de alguma coisa que você tentou, um objetivo, mas falou: não, desisto, não consigo mais. Para isso, para esse tema, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi, que eu aprendi muito na minha época que eu estava na ativa. Como vocês sabem, eu trabalhava em unidade básica e trabalhava em programas hipertenso e diabético. E eles passavam trimestralmente pelo médico, que dava receita para eles por 3 meses, porém eles levavam mensalmente os remédios. E nesse mês que eles não vinham na consulta, eles vinham apenas pela enfermagem. Os diabéticos aferia a glicemia, pressão, remarcava para o outro mês para a mesma coisa, passava na farmácia, levava o remédio e ia embora. Enquanto isso, os hipertensos já estavam aguardando na fila para fazer a parte deles. E isso era muito estressante para eles, porque eles já vinham ali com pressa, ficava nas duas filas, na da enfermagem e na da farmácia. E muitas vezes chegava na farmácia, parte do remédio que eles precisavam não tinha. Muitos brigavam, falavam coisas, desacatavam, e isso era estressante, tanto para eles quanto para os funcionários. E ali a gente atendia mecanicamente, sabe? Próximo, pá, 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 próximo, mandava embora para liberar logo eles. Mas isso um dia me incomodou. Aí eu pedi para minha chefe, eu resolvi que eu ia fazer um desafio com eles. E aí eu pedi para minha chefe se eu poderia prolongar uns 10 minutos a mais. E aí, assim, eu fiz. Ela me autorizou, e aí atendi os diabéticos, que eles estavam em jejum, eles iam embora, e eu pegava os hipertensos, colocava dentro do auditório, atendia eles dentro do auditório, porém, antes de aferir a pressão e remarcar, eu fazia uma palestra com eles. Palestrinha pequena, me limitava o máximo, porque vocês já sabem que eu converso bastante. E aí o que eu utilizava? Um versículo, por exemplo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gente, nós não podemos nada sem ter algo que nos fortaleça. E não é algo humano, precisa ser divino. Nós podemos tudo, sim, todas as coisas, naquele que nos fortalece. Muitas vezes nós nos debatemos para conseguir algo, para uma situação sozinhos, e nossas forças são fracas. Mais ou menos nesse sentido aí, tá, gente? E aí, isso foi por um ano, porém, o mês inteiro eu trabalhava este tema, um único tema, porque todos os dias era um grupo diferente. Eu queria que todos fossem alcançados com aquele tema. Gente, vocês acreditam que funcionou maravilhosamente bem? Tanto para eles quanto para mim. Por quê? Eles puderam conhecer uma funcionária que sorria até, sabe? Uma funcionária que tinha coração, que eles, os pacientes, acabam vendo a gente como um robô, porque muitas vezes é assim que a gente funciona, que a gente se apresenta por conta do tempo, por conta que a gente já foi tratada mal, então você fecha a cara também e faz o seu serviço básico. E ali eles saíam serenos, porque após a palestrinha a gente orava a oração do Pai Nosso, que é uma oração universal, não fala de religião, e todas as religiões conhecem e oram o Pai Nosso, e eles saíam dali suaves, tranquilos, passava na farmácia, pegava o remedinho se tinha, se não tinha voltava no outro mês, e isso foi visivelmente modificados, tanto eles quanto eu também. Isso aconteceu por um ano, todo mês um tema diferente. Quando terminou o ano, mudou o sistema. Não precisava mais passar pela enfermagem. Eles ficavam pegando a receita trimestral, mas vinham com a enfermagem apenas no dia da consulta.
Aí a gente aferia a pressão, eles passavam no médico, levava a receita para 3 meses e nos meses seguintes eles vinham só na farmácia e já ia embora. Alguns até me procuravam e diziam, mas não tem mais aquela palestra? Eu falei, não, infelizmente mudou o sistema. Mas agora que eu vou te falar aquilo que me impactou mais ainda, foi quando um senhor de mais de 70 anos, que já tinha uma sequela de AVC, ele chegou para a triagem da consulta e me mostrou uma carteira de cigarro. Nessa carteira de cigarro tinha uma descrição, a data e estava escrito o versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Abaixo estava escrito 365 dias, a quantidade de meses que tem o ano, a quantidade de semanas que tem o mês, a quantidade de horas que tem o ano, a quantidade de minutos do ano, a quantidade de segundos do ano. Ele era um professor de matemática aposentado. E aí eu não entendi muito a hora que ele me apresentou aquilo, aí ele me explicou. Eu fumava desde os 12 anos. Desde criança que eu aprendi a fumar. E durante a vida ele já tinha tentado várias vezes parar de fumar e não conseguia. Ele já estava com sequela de AVC decorrente do tabagismo e não tinha como parar de fumar. E naquele dia da palestra, aquelas palavras que ele ouviu ali naquele pequeno grupo, ele saiu com este propósito, que a partir daquele dia, aquela seria a última carteira de cigarro que ele fumaria. E aí ele anotou, e todos os dias ele ia fazendo o cálculo. E neste dia ele me apresentou que já fazia tudo aquilo de tempo que ele não fumava mais. E aquela carteira estava e ficaria na estante dele como um troféu que ele conseguiu se libertar do tabagismo, porque ele pegou essa palavra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele dizia que todos os dias ele olhava para aquela carteira e ele dizia: eu não fumo mais, porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Gente, eu fiquei impactada, fiquei feliz da vida. Eu já tinha ficado feliz pelo desafio que Deus me proporcionou de ficar um ano todo conversando com eles, tendo aquele vínculo de afeto, aquele abraço que aqueles nervosos tinham, que eles queriam. Aquele desespero que eles tinham de ir embora, eles se acalmavam quando eles passavam ali na palestra. E aí eu fiquei mais feliz ainda quando eu vi o resultado na vida daquele senhor, que ele fez esse propósito por conta daquela palavra que ele ouviu naquele dia, naquela reunião ali com eles. E o que eu quero dizer para vocês: você já desistiu de alguma coisa? De um propósito na sua vida? É largar um vício? A gente tem muito vício, sabia? Vícios prejudiciais. O vício não é apenas o cigarro, a bebida, drogas. Pode até ser isso, mas pode ser algo que a gente sabe que nos prejudica e a gente já tentou e a gente não consegue. Eu vou dizer para vocês aquilo que eu disse para eles há quase mais de 20 anos. Não, menos de 20 anos, tá, gente? Eu não sei ao certo, mas todas as coisas que nós vamos fazer, é preciso nós primeiro olhar para o Criador que nos dá força. Se a gente buscar força da gente mesmo, a gente não vai conseguir nada, porque nós somos frágeis, muito fracos. Mas quando a gente firma a nossa fé, faz um propósito e todos os dias a gente precisa pedir: Senhor, me dê forças.
Eu preciso, muitas vezes, a gente precisa de algo assim que é vital, mas a gente fala, não consigo. Mas com fé, com confiança e um propósito, nós vamos conseguir. Porque aquele Senhor me ensinou naquele dia que com aquela idade que ele tinha, ele aprendeu que ele pôde se libertar do vício do cigarro, porque ele buscou forças não próprias, mas naquele que nos fortalece, que é o nosso Criador. E é isso que eu quero deixar para vocês nesta manhã. Vamos ter fé, vamos ter confiança e desistir jamais, principalmente daquilo que a gente tem consciência que vai nos trazer bem, que vai trazer benefício para o nosso físico, para a nossa alma e para a nossa vida cotidiana. Uma semana abençoada na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração de todos vocês.